Hoje, vamos tomar um tempo para estudar a Palavra de Deus com um sermão intitulado As Características dos Falsos Profetas. A razão de estarmos estudando esse assunto hoje é porque Jesus já sabia que os seus filhos, a quem Ele quis dar o perdão de pecados ao derramar o seu sangue, seriam enganados pelos falsos profetas e os confundiriam com os profetas de Deus. Isso resultará em seus filhos falhando em encontrar o caminho ao céu. Portanto, Jesus nos ensinou sobre as características dos falsos profetas, para que não sejamos enganados por eles. Não importa o quão gentis, confiáveis e justos eles possam parecer por se vestirem de pele de ovelha. Vamos confirmar as características dos falsos profetas através da Palavra de Deus. Vamos ver o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são, o que eles são? Lobos roubadores. Vocês conseguem saber quem é um falso profeta disfarçado de ovelha? Não conseguem. Eles parecem pessoas comuns. Porém, a Palavra de Deus nos diz que esses profetas são espiritualmente lobos roubadores, disfarçados de ovelhas. E eles devoram nossa alma. Então, como vocês podem reconhecer esses falsos profetas? Pelos seus frutos os conhecereis. Deus explica que podemos entender o que eles estão fazendo vendo seus resultados. Já que esse ensinamento de Jesus é uma parte muito importante do Evangelho, ele está registrado na Bíblia. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. A consumação do século significa a última época. Os discípulos perguntaram a Jesus qual era o sinal da última época. Vamos continuar com o versículo 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Portanto, precisamos ter cuidado com aqueles que nos enganam. Jesus disse: cuidado para que não sejam enganados por aqueles que tentarão levar suas almas para o inferno, impedindo que vocês entrem no céu. Então, vamos ver quem pertence a esse tipo de pessoa de acordo com o versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mesmo que esta seja uma época em que a verdade de Deus deve ser próspera, já que há muitos falsos profetas disfarçados de ovelhas que aparecem e destroem nossa alma, está escrito: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O que é importante para nós prestarmos atenção hoje é sobre o fato de que muitos falsos profetas têm aparecido e estão enganando muitas pessoas. Foi sobre isso que Jesus estava preocupado. Então, se soubermos as características deles, não seremos tentados ou enganados por eles, não é? As pessoas são enganadas porque não conhecem as características deles. Recentemente, há criminosos que estão realizando ataques por ligação. Ligam para as pessoas, fingindo estarem ligando da Suprema Corte ou da Promotoria Pública e dizem: se você não transferir o dinheiro, algo ruim vai acontecer. As pessoas ficam em pânico achando ser real. Algumas pessoas dão aos criminosos o número de sua conta bancária ou transferem milhares de dólares para a conta que eles indicam. Depois, quando elas voltam a si, elas percebem que foram enganadas. Esse é um problema que está acontecendo frequentemente
na sociedade atual que vivemos. Verdadeiros profetas são os profetas enviados por Deus. Por outro lado, falsos profetas são pessoas que não foram enviadas por Deus e que se disfarçam como se tivessem sido enviados por Deus. Porém, Deus nos ensinou as características que os falsos profetas têm para que nós possamos reconhecê-los. Vamos analisar algumas de suas características através da Bíblia. Vamos ver juntos o ensinamento de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Jesus disse, ai de vós. Cerca de 2000 anos atrás, Jesus apontou para os fariseus e mestres da lei e disse, eles são os falsos profetas. Da mesma forma, o Pai Celestial e a Mãe Celestial, o Espírito e a Noiva, vieram a esta terra na época do Espírito Santo e nos ensinaram quem são os falsos profetas através da Bíblia, não é? Nós recebemos a verdade. Por isso, não devemos estar em conflito ou distraídos. O objetivo dos falsos profetas é destruir almas. Esse é seu único foco. A aparência exterior deles é justa e santa, já que eles guiam as pessoas para Deus. Porém, Jesus disse que é o contrário. Precisamos entender corretamente por que Jesus disse isso. Por fora, eles parecem gentis como cordeiros. Porém, quando vemos espiritualmente, eles são mensageiros enviados do inferno para destruir a nossa alma. As características dos falsos profetas que aparecem hoje são as mesmas dos falsos profetas de 2000 anos atrás. Eles agem da mesma forma. É por isso que podemos reconhecê-los facilmente. Vamos abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 7. Hipócritas. Eles são hipócritas porque eles agem como se acreditassem em Deus. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Como eles adoram a Deus? E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Eles são ensinados e treinados com mandamentos de homens. Eles adoram a Deus em vão, porque seus pensamentos e julgamentos são baseados nos mandamentos de homens. Essa é uma das características que Jesus apontou. Vamos continuar com o versículo 13. Ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. A Bíblia diz, todos que seguem os mandamentos de homens, que Deus não plantou e nem ensinou, serão arrancados e jogados no eterno e ardente inferno no final. Também está escrito, deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Uma das características dos falsos profetas aqui é que eles ensinam os mandamentos de homens. O que significa que os falsos profetas nunca ensinam os mandamentos de Deus. Já que seus ensinamentos são baseados nos mandamentos de homens, devemos discernir essas pessoas. Então, precisamos analisar em mais detalhes sobre os mandamentos de homens. Vamos ver o ensinamento de Deus no livro de Isaías, capítulo 29, versículo 11. Toda visão, ou seja, todas as palavras da Bíblia, já se vos tornou como as palavras de um livro selado. As palavras da Bíblia são como palavras de um livro selado. Precisamos abrir um livro para saber o que está escrito nele. Se ele permanecer fechado, podemos saber o que está escrito dentro? Vamos ver para qual tipo de pessoa a Bíblia está selada. Toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te. E ele responde, não posso porque está selado.
E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, lê isto, peço-te, e ele responde, não sei ler. O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos, esses mandamentos são de quem? De homens que maquinalmente aprendeu. Vamos continuar com o versículo 14. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. A sabedoria daqueles que aprendem com os mandamentos de homens perecerá, e para eles, a visão da palavra de Deus não é nada além de palavras seladas num livro. Eles a ouvem, mas não têm ideia sobre o que quer dizer. Eles veem, mas não entendem o que significa. Eles têm mentes, mas não têm compreensão. O mesmo é para aqueles que são ensinados por falsos profetas. Deus não disse que aqueles que guiam essas pessoas são destruídos e os que foram guiados também são destruídos? É por isso que quando Jesus veio a esta terra 2000 anos atrás, ele testificou sobre o fato de que os fariseus e os mestres da lei são falsos profetas. Na época atual também, o Pai Celestial e a Mãe Celestial vieram a esta terra e nos ensinaram através de todos os testemunhos da Bíblia que tipo de características os falsos profetas de hoje têm. Então, quais mandamentos de homens são guardados na época atual? Se cremos em Deus, devemos seguir os mandamentos de Deus. Porém, na realidade, as igrejas de hoje estão seguindo as tradições e os mandamentos estabelecidos por homens, e não estabelecidos por Deus. Precisamos entender essa situação corretamente. Se fizermos isso, então poderemos distinguir entre as igrejas que guardam os mandamentos de homens e a igreja que guarda os mandamentos de Deus. Vamos para o livro de Ezequiel, capítulo 22. Entre as muitas profecias escritas pelo profeta Ezequiel, as características dos falsos profetas estão registradas em detalhes. Vamos ver o ensinamento de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 23. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, dize-lhe, tu és terra que não está purificada, e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela. Como eles são? Como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram as almas. Tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Vamos continuar com o versículo 26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei. O profeta Ezequiel apontou as obras dos falsos profetas e disse, eles são como um leão que ruge. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8, o diabo é comparado com um leão que ruge. De acordo com a Bíblia, os falsos profetas são comparados com leões que rugem. Vamos continuar com o versículo 26. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei. Isso significa que eles estão violando a lei de Deus. O que mais eles fazem? E profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano, não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo. E do que eles escondem os olhos? Dos meus sábados escondem os olhos. Aqui podemos encontrar um fator decisivo para identificar os falsos profetas. É uma profecia muito importante escrita pelo profeta Ezequiel. Já que eles escondem os olhos dos sábados de Deus, eles não o ensinam para as outras pessoas. Já que eles não ensinam sobre o sábado, eles não o guardam também. Dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou, como Deus é tratado por eles, ele é profanado no meio deles. A característica mais notável dos falsos profetas de hoje é que eles guardam os mandamentos de homens. Aqueles que não guardam o sábado, fechando seus olhos para não o guardar, são todos falsos profetas. Não é Deus quem testifica sobre esse fato? Vamos continuar com o versículo 27. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa.
De acordo com o Evangelho de Mateus capítulo 7, que lemos mais cedo, os falsos profetas se disfarçam de ovelhas, mas o que eles são por dentro? Lobos roubadores. Portanto, os príncipes aqui são falsos profetas. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa. Para derramarem o sangue, o que eles fazem com as almas? Podemos ver que eles guiam as almas para a destruição. Para derramarem o sangue, para destruírem as almas e ganharem lucro desonesto. Os seus profetas lhes encobrem isto com cal. Encobrir com cal significa mascarar. Cal é uma composição líquida para branquear superfícies, o que pode fazer pontos sujos parecerem brancos e limpos. Por visões falsas, predizendo mentiras. Aqui é um fator decisivo. E dizendo, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor, ou seja, Deus, tenha falado. Alguma vez Deus disse, domingo é o meu dia de adoração. Lembrem-se desse dia para santificá-lo? Embora Deus nunca tenha dito isso, as pessoas nomeiam um domingo como o santo dia do Senhor. Desde 321 d.C. até hoje, todas as igrejas estão adorando o Deus Sol ao guardar o culto dominical. Isso não deveria estar acontecendo nas igrejas. A igreja não é o lugar para adorar o verdadeiro Deus? Não é um lugar para adorar o Deus Sol. Porém, Deus já nos avisou através do profeta Ezequiel que esses falsos profetas apareceriam e nos disse para ter cuidado com eles. Vamos ler o versículo 28 de novo. Os seus profetas lhes encobrem isto com cal por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazendo violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso, eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. O profeta Ezequiel indicou precisamente as características dos falsos profetas. Eles devoram as almas das pessoas como leões que rugem e como lobos. Uma de suas características é que eles não veem, não ouvem, nem guardam o sábado, que Deus estabeleceu como um dia santo. Há muitos motivos do porquê Deus estabeleceu o sábado. Uma das razões é nos dar esse dia como um sinal entre Deus e seu povo, e nos ensinar que Ele é o nosso Deus e que nós somos o seu povo. Embora Deus tenha nos dado o sábado por esse motivo, eles nem mesmo se importam. Eles dizem, que bem faz o sábado? É apenas uma lei. Não é apenas uma lei, e sim a lei de Deus, não é? As igrejas de hoje não estão guardando a santa lei da aliança de Deus, que Ele estabeleceu para guiar toda a humanidade para a salvação. Portanto, embora Deus deva ser glorificado, como Ele está sendo tratado por aqueles que não guardam o sábado? A Bíblia claramente desperta a todos para o fato de que aqueles que estão profanando a Deus são realmente os falsos profetas. Os mandamentos de homens são estes. O culto dominical, que é guardado no lugar do sábado. O Natal, que é guardado no lugar da Páscoa da Nova Aliança, que Deus estabeleceu para dar a vida eterna. E a adoração à cruz, que é idolatria. Todos esses mandamentos e doutrinas foram estabelecidos pelos homens, que não adoram em reverência a Deus. Quando vemos as igrejas de hoje, podemos entender facilmente que os cultos delas são baseados nos mandamentos e doutrinas de homens. Deus disse que muitos falsos profetas apareceriam e enganariam muitas pessoas. Para impedir que sejamos enganados por eles, Deus nos ensinou os seus mandamentos, e Ele enfatizou várias e várias vezes como os seus mandamentos são importantes. Os falsos profetas estão consumidos nos mandamentos de homens.
Porém, vamos ver o testemunho de Deus sobre onde os verdadeiros profetas de Deus e o povo de Deus está. Vamos ver o ensinamento de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Irou-se o dragão. De acordo com o versículo 9, o dragão não representa a antiga serpente, o diabo? Irou-se o diabo contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam. O que a descendência da mulher guarda? Os mandamentos de Deus. Apenas essas pessoas são os filhos de Deus, que honram os decretos, os estatutos e as leis de Deus e os obedecem nessa aldeia global. Eles também participam na obra do Espírito e da noiva, que dão a água da vida, ou seja, a vida eterna para toda a humanidade. É por isso que Satanás abomina o povo de Deus. Ele quer que as pessoas sigam os mandamentos de homens e que ajam como lobos roubadores. Porém, o povo de Deus não faz isso. Eles continuam buscando a verdade de Deus. E isso faz Satanás ficar irado. Irou-se o dragão contra a mulher e foi... O que o dragão foi fazer? Pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Isso significa que eles estão um contra o outro. Já que essas pessoas estão contra o diabo, elas estão do lado de Deus. Quem são essas pessoas? A mulher e o restante da sua descendência. Quais características eles têm? Eles guardam os mandamentos de Deus. Por outro lado, o que o dragão e o povo de Satanás guardam? Eles guardam os mandamentos de homens. É por isso que Deus disse que uma das características dos falsos profetas é que eles guardam os mandamentos de homens, desprezando o sábado de Deus. Já que o sábado é o mandamento de Deus, eles o desprezam. Eles não querem ter ligação com a Páscoa, porque é mandamento de Deus. Eles fecham seus olhos para todos os mandamentos de Deus, como o Estatuto do Véu, que vocês estão seguindo agora, o batismo e todas as festas da Nova Aliança. Isso porque eles aprendem com os mandamentos de homens. Essa é a sua característica. A adoração à cruz, o culto dominical e o Natal são todos cultos para um Deus específico. Que Deus é esse? Esses rituais são feitos pelas pessoas que adoram o Deus Sol. Esses rituais entraram na igreja secretamente e disfarçados como parte dos ensinamentos de Deus. Porém, do ponto de vista da Bíblia, tudo isso é iniquidade. Deus não se agrada deles. Essas são as características dos falsos profetas. Eles guardam os mandamentos de homens, como o culto dominical. Vamos ver outra característica dos falsos profetas no livro de Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses, que não conheceste, e sirvamo-los, o que vocês não devem fazer? Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador. Porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova, para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor, vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis e a Ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão. O Senhor Deus os tirou do Egito, da casa da servidão, na Páscoa. Os falsos profetas pregam rebelião contra o Senhor Deus. As igrejas de hoje guardam a Páscoa, que é um mandamento dado por Deus? Não, nenhuma delas guarda. Surpreendentemente, nenhuma delas. Pessoal, isso com certeza não é uma coisa estranha. Não podemos evitar as profecias da Bíblia, nem mesmo um único rabisco. Deus nos ensinou no livro do Apocalipse, capítulo 12, que já que muitos falsos profetas aparecerão e tentarão devorar nossa alma, devemos guardar os mandamentos de Deus e ser os filhos da Mãe Celestial, que nos guiará ao caminho da vitória, na grande batalha contra Satanás.
Deus também escreveu 3.500 anos atrás, no livro de Deuteronômio capítulo 13, que não devemos ouvir os falsos profetas, e sim, devemos ficar longe deles. Vamos ver esse versículo mais uma vez. No versículo 5 está escrito: esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão. Para o que ele tentou fazer? Vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor, vosso Deus, para andardes nele. Assim, eliminarás o mal do meio de ti. Os falsos profetas enganam as pessoas, para que elas falhem em fazer o que Deus as ordenou fazer. Não importa quais dificuldades venham diante de nós, devemos ir para o reino dos céus, seguindo o caminho de Cristo, que carregou a cruz em nosso lugar. Mesmo que pessoas digam um discurso convincente com algo diferente da palavra de Deus, se o que elas dizem não corresponde à verdade da nova aliança, ou os decretos e mandamentos de Deus, elas são falsos profetas. É por isso que Deus disse que podemos reconhecê-los pelo seu fruto. Eles guardam os mandamentos de Deus ou os mandamentos de homens. Eles guardam o sábado ou o culto dominical. Eles guardam a Páscoa, que é o mandamento de Deus, ou o Natal. Eles rejeitam a cruz, que é um ídolo, ou a adoram. Precisamos comparar todos esses ensinamentos para poder diferenciá-los. Quando comparamos um por um, não podemos discernir facilmente quem é o verdadeiro profeta e quem é o falso profeta? Vamos ver o ensinamento de Deus no livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 13. Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei, um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei. Para onde ele nos levará? A Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Para onde Deus disse que nos levará? Ele nos levará para Sião. Deus disse que nos ensinará ali. Deus nomeou todos os seus verdadeiros pastores em Sião. Deus testificou no livro de Jeremias, capítulo 3, que Ele guiará os filhos celestiais para Sião, um por um, para que eles possam ser ensinados lá. Que tipo de lugar é Sião? De acordo com o livro de Isaías, capítulo 33, Sião é o lugar onde os mandamentos de Deus e as 7 festas de 3 tempos são guardadas. O verdadeiro povo de Deus está em Sião, onde as festas são guardadas. Através desses versículos em par, a Bíblia nos desperta que o lugar onde o verdadeiro povo de Deus e os verdadeiros profetas habitam é Sião. Quando o rei Josias e o rei Ezequias não conheciam os mandamentos de Deus, eles adoravam ídolos. Porém, quando aprenderam os mandamentos de Deus, eles quebraram todos os ídolos em pedaços e guardaram o sábado sagradamente. Não podemos encontrar o registro sobre o que o rei Josias fez no segundo livro dos Reis, capítulo 23? Podemos também encontrar o registro sobre o que o rei Ezequias fez no segundo livro das Crônicas, capítulo 30. Porém, os falsos profetas de hoje dizem: eu sei o que a Bíblia diz, mas ainda assim eu não vou seguir. Mesmo que a Bíblia diga que é a verdade, eles não seguem os ensinamentos de Deus, porque as suas mentes estão consumidas com os mandamentos de homens. Portanto, eles nunca podem aceitar os mandamentos de Deus. É por isso que, sobre os falsos profetas, Deus disse através do profeta Ezequiel: eles escondem os olhos para não guardar o sábado, assim sou profanado no meio deles. Deus não está sendo glorificado, e sim profanado no meio deles. Vamos gravar esse assunto em nosso coração mais uma vez, para que não caiamos nisso. Vamos todos ser os filhos de Sião, que honram os decretos, os estatutos e as leis de Deus. Vamos dar eterna graça e glória a Deus Elohim por nos guiar para Sião. Eu gostaria de concluir o sermão de hoje.
Muito obrigado.